Olá, boa tarde. Vamos aqui aguardar as pessoas entrarem para a gente dar início à nossa live de hoje. As pessoas estão entrando. Entrando aqui a nós. Então, boa tarde. Hoje é dia 22 de maio de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart. Estou com o prazer Olá, de apresentar a prazer. Maristela. Tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer é meu. Obrigadíssima aí Então, pelo convite. a gente que agradece. Só apresentando você, Maristela Baione, ela é economista, coordenadora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, aqui no Brasil. E ela vai conversar aqui com a gente, né? Aceitou gentilmente o nosso convite, o convite do Memória da Eletricidade, para conversar aqui hoje sobre desenvolvimento no mundo em pandemia, né? Então, muito obrigada, Maristela, por ter aceito o nosso convite para bater esse papo aqui hoje. Sou E é eu um que prazer ter agradeço, você aqui imagino. comigo. Então, vamos começar pedindo para você se apresentar melhor, né? Falar um pouquinho da sua formação e sua trajetória profissional. Então, boa tarde a todos, uma honra estar aqui com vocês, obrigadíssimo pelo convite. A minha trajetória profissional tem sido uma busca constante pelo desenvolvimento. Eu me formei em economia, sou bacharel pela Universidade de Maryland. Na sequência, eu fiz mestrado na American University também na área do desenvolvimento, da economia do desenvolvimento, e acabei me especializando em banco de desenvolvimento, né? Eu acho que foi uma forma de fazer uma junção entre um desejo muito grande de trabalhar com a ciência, com os números, e também com um potencial mais olhando o olhar humano, dos comportamentos humanos. Então, acho que a economia traz um pouco dessa visão ou dessa conjunção, e acabei caindo nessa área, né? Trabalhei em vários setores, trabalhei na PUC de São Paulo, ainda muito jovem, depois fui para a Marinha do Brasil, trabalhando no exterior na Marinha do Brasil, na área de compra, de finanças, na área de investimentos. Fui crescendo, parecia que eu ia entrar no mercado financeiro, mas aí, graças a Deus, voltei para a minha área de desenvolvimento e voltei quando eu voltei ao Brasil. Então, trabalhei para o Ministério da Economia num projeto do Banco Mundial, com foco na área da educação, e depois de 5 anos trabalhando nessa atividade, fui parar no PNUD, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e lá estou já há mais de uma década, vou completar 19 anos, na instituição. Comecei como oficial de programa, afastada, obviamente, da área de educação, mas trabalhando na área de proteção social, na área de saúde. E, na sequência, a gente criou uma unidade nova dentro do PNUD para trabalhar os temas da área de segurança pública e reforma do judiciário, né? Essa pasta foi crescendo bastante dentro do nosso portfólio de projetos, ampliou-se para uma discussão mais ampla de governança também, e, ao passar do tempo, me tornei a coordenadora do programa do PNUD, do programa todo do PNUD, que é um programa bastante amplo, porque como a nossa temática é desenvolvimento, e com foco no desenvolvimento humano, inclusive sustentável, acabei sendo coordenadora dessa área, que engloba temas da área de meio ambiente, justiça, segurança, saúde, educação, proteção social, economia, prosperidade. Então, essa é uma área bastante ampla. Eu confesso que eu sou uma eterna aprendiz para poder estar ocupando o cargo que eu ocupo. É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho do PNUD. A Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu os chamados ODS, né, que são os Objetivos Gerais para o Desenvolvimento Sustentável, que estabelece, se não me engano, 17 objetivos, 169 metas vinculadas a esses objetivos. Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre eles. Claro, não, né, a gente não tem tempo aqui para destrinchar todos os objetivos, mas se você pudesse falar um pouquinho em geral sobre eles e como que está nesse momento a implantação deles no mundo e especialmente no Brasil, como que o Brasil se localiza aí no cenário
da implementação desses ODS. Ótimo. Então, só para resgatar um pouquinho da história, acho que é até bacana para todo mundo estar mais ou menos na mesma página, não sei se todas as pessoas conhecem, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas tentando resgatar um pouquinho dessa história, né. Isso começou, na realidade, no ano 2000, sob a liderança do Kofi Annan, que reuniu os países membros do Sistema das Nações Unidas para fazer uma discussão sobre esse novo modelo de desenvolvimento, né? Qual que era o parâmetro, o que era esperado do desenvolvimento do planeta, né? E essa primeira tentativa no ano 2000 reúne um conjunto de países em Nova York com o apoio de um grupo de especialistas que então fazem esse grande desenho, que era o desenho dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que duraram até 2015, né? Esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles interessantes porque ele tinha um foco muito mais no diálogo com os governos e também muito mais vinculado à área social, a redução da pobreza, desigualdade, mas também olhando em particular os países em desenvolvimento, né? Então, eram metas e uma proposição para os países em desenvolvimento. Foi um grande sucesso. Os ODMs resultaram em grande melhora em índice no patamar mundial dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, então houve um grande progresso, né? Em 2012, na realidade, começa-se uma discussão que era a preparação para uma preparação para a substituição dos ODMs, que viria logo em 2015. Né? Eles começam com a Conferência Rio+20, que foi realizada aqui no Brasil. O Brasil teve um papel importantíssimo na discussão e na orientação daquilo que se entende hoje por desenvolvimento sustentável, e o Brasil, junto com vários outros países, empurraram uma pauta que foi uma pauta muito mais ampla, que hoje é conhecida como Agenda 2030, e dentro dela, o coração dessa agenda são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que é o que a gente chama de quadro de resultados esperados para essa nova fase, também de 15 anos, né, nós vamos até 2030. Né. O que foi diferente nesse processo? Né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram criados, que a gente brinca muito, de bottom-up, né? Eles começam com uma participação mais consultiva da sociedade, do terceiro setor, da academia, então você tem engajamento, envolvimento de outros atores, né, da mídia, da academia, do setor privado, e também ele traz uma outra dimensão, né? Ele traz um desenvolvimento muito mais audacioso e com metas agora para os países também desenvolvidos, né? Então, assim, não bastava mais os países em desenvolvimento fazer esse esforço, mas você teria que rever o modelo de desenvolvimento dos países desenvolvidos, países mais ricos, né? Então, ele é uma outra plataforma, extremamente mais ambiciosa, e ele traz no seu conceito a construção de um desenvolvimento integrado na perspectiva econômica, social e ambiental. Então, ele traz um grande desafio, que é a gente parar de trabalhar de forma setorial e isolada. Então, assim, buscar sinergias e buscar os efeitos impactantes de um setor no outro, né? E a gente está vendo isso é de uma clareza para todo mundo agora, quando a gente está convivendo com a Covid, né? Quer dizer, é impossível você trabalhando toda uma temática de saúde e hoje estamos todos com problema na área econômica, né? Então houve um impacto muito importante nisso, né? Acho que outros pontos importantes aí dos ODS, só para a gente destacar, é que o EDS ele traz também um outro apelo, que é para o setor privado, né? O setor privado, ele não participou, não houve engajamento muito forte do setor privado com relação aos Objetivos do Milênio. E já nos ODS, as empresas começaram a se enxergar e começaram a se preocupar com o seu futuro, né? Se ela não tivesse uma atividade comercial, uma atividade econômica que fosse sustentável, a própria empresa está colocada em risco, né? Então, você tem um engajamento muito maior dos diversos atores, né? O recorte, eu só queria mencionar, eu acho que assim, alguns princípios que são muito importantes nos ODS, né? Eu mencionei a questão da universalidade,
de que essa é uma agenda para todos, né? Ela é uma agenda que ela não significa uniformidade, mas significa que todos os países devem atendê-la e também os diferentes segmentos. Ele tem um mote muito interessante, que é não deixar ninguém para trás, né? Acho que esse é um mote já bastante espalhado aqui no Brasil, mas que é exatamente que a gente tem que ter políticas diferentes para segmentos diferentes, para que a gente possa alavancar aquelas pessoas que estão na base da pirâmide, que estão em situação de vulnerabilidade. E o tema da integração, que eu já mencionei. Outro tema importante, eu acho que é o tema da soberania nacional. Isso eu acho que é extremamente complexo, às vezes a gente percebe que não há um grande entendimento, mas os ODS, eles são uma plataforma mundial, é um plano para o mundo, né? Para onde que o mundo deve caminhar, em que houve um acordo entre os países membros, 193 países membros da ONU, né? No entanto, nem todas as metas e nem todos os seus objetivos são aplicáveis a todos os países. Então, um dos princípios muito importante nessa plataforma, nessa agenda, é que você faça o que a gente chama de uma certa customização, ou a gente brinca que são os indicadores brasileiros, né? Mas que você faça essa customização para atender às necessidades do país. Aqui no Brasil, onde que estamos, né? Eu acho que nós vimos caminhando de uma forma muito positiva com os ODS. Nós tínhamos um engajamento fortíssimo do Tribunal de Contas da União, que já saiu com vários acordos recomendando a implementação dos ODS em diversos setores, né? Inclusive com recomendações para os governos, tanto do nível federal e demais níveis. Nós temos um engajamento importantíssimo do setor privado. O setor privado foi, acho que, quem mais comprou essa agenda e vem realmente fazendo capacitação das empresas, mudando o modelo de negócio, premiando empresas que fazem uma diferença na adaptação do negócio para a sustentabilidade, para a inclusão. O IPE e o IBGE também fizeram um esforço muito relevante, que é de adaptação dos indicadores para a realidade brasileira. Essa adaptação dos indicadores ainda não foi validada pelo governo federal, ainda está num processo, mas a gente já tem alguma sinalização para onde isso está sendo levado. Eu queria destacar também um ator extremamente importante nesse processo, que tem sido o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que criou um comitê interministerial para poder não só medir e orientar a ação do próprio CNJ, as ações internas do CNJ, mas como também orientar a decisão de juízes em todo o país, né, que sirva como uma baliza para essas decisões judiciais. Eu acho isso que foi uma das medidas mais importantes, e o Brasil foi muito pioneiro, né, o judiciário brasileiro foi muito pioneiro nessa iniciativa. Destacar também que existe uma orientação da OCDE. O Brasil hoje quer ser membro da OCDE, né? Está fazendo todo um esforço, uma leitura para se associar a esse novo clube, né? Um clube importante que vai trazer uma série de padronizações para alavancar o desenvolvimento e colocar o desenvolvimento do país num outro patamar e nas mais diversas temáticas, mas um dos requisitos da OCDE é a implementação dos ODS. Então, a OCDE também tem um relatório, para além da ONU, que faz o monitoramento dos seus países membros. Então, esse é mais um indicador de como o Brasil é engajado, cada vez mais tem que se engajar nessa pauta. Obviamente que com a Covid aparecia, Ana Paula, que a gente ia colocar esse assunto em suspenso, né? A gente, logo que começou essa nossa pandemia, não se falava, acho que nós ficamos aí uns 2 meses sem se falar em ODS. Parecia que a pauta tinha desaquecido. E tão interessante o que a gente está vendo aqui agora no Brasil. Obviamente, a Covid, ela impacta nos indicadores dos ODS, o Covid vai trazer um conjunto de retrocessos que a gente pode conversar um pouquinho mais à frente, mas a gente está enxergando também os ODS ainda como um instrumento de planejamento até para a saída dessa crise toda que nós estamos vivendo. Maristela, você já falou
bem, assim, né, da participação do poder público, mas eu ia pedir para você falar um pouquinho mais da participação da sociedade civil. Você mencionou também a participação das empresas, e aqui, como nós somos da memória da eletricidade, eu ia perguntar para você também como que é a atuação das empresas do setor elétrico nesse processo da implementação dos ODS, e, enfim, se você puder falar um pouquinho sobre isso, então, sobre sociedade civil, e um pouquinho mais sobre as empresas, em especial as empresas do setor elétrico. A sociedade civil brasileira é muito engajada, né? Nós tínhamos um conjunto de várias ONGs nacionais e ONGs estaduais, mas com um processo de engajamento muito, muito grande, que já vinha com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Muitas dessas ONGs, ou muito desse apoio que se tinha da sociedade civil foi transformado em ODS, né? Inclusive várias ONGs hoje carregam o nome, e várias instâncias, né, carregam o nome ODS. Até eu achei engraçado, outro dia eu estava vendo uma ONG em São Paulo que se chama Agenda 2030. Eu falei, nossa, mas eu pensava que a Agenda 2030 era nossa. Mas o objetivo é esse mesmo. O objetivo é que não seja da ONU ou do PNUD, mas que seja nosso, da sociedade, né? Então, minha primeira reação quando eu vi, eu falei, nossa, o que é isso? Mas isso é a apropriação, e é para isso que existe a agenda, né? O Brasil é tão forte, a sociedade brasileira ela é tão estruturada que, inclusive, o Brasil produz relatórios paralelos da sociedade civil sobre os ODS e apresenta nas instâncias da ONU aberta a discussão com a sociedade civil, né? Então, você vê um engajamento muito forte da sociedade civil. E o PNUD tem produzido um conjunto de informações e de plataformas e de indicadores, enfim, que alimentam as informações de uma maneira pública para que tanto governos como sociedade civil, tanto academia, possam fazer um bom uso dessa informação e exercer. Eu acho que é mais do que exercer só um controle social, mas a gente sempre brinca nos ODS que os ODS têm espaço para atuação de todos, do governo, academia, sociedade civil, setor privado, inclusive individualmente. Cada um de nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Então, ela é uma agenda que a gente sempre brinca, que vai de casa ao Congresso, à Assembleia, enfim, mas ela é uma agenda que realmente tem um papel e precisa desse engajamento muito forte da sociedade civil para o seu monitoramento e para a tomada de ações e práticas que vão também contribuir para a sustentabilidade, né? Então, você vê assim, coisas mínimas, né? Coleta de lixo, coisas que vão sendo incorporadas na cultura e no hábito das pessoas que fazem parte dessa nova agenda e nossa nova narrativa de um planeta mais sustentável, né? As empresas de energia elétrica. Eu acho que há um interesse muito grande, muitas delas, né, com quais a gente, então, algumas que a gente vem trabalhando, inclusive, mais perto, como é o caso de Furnas, a gente tem trabalhado também com o Itaipu, tem trabalhado com companhias de energia eólica também. Acho que existe um interesse enorme, né? O Brasil tem uma matriz energética bastante limpa, o Brasil tem sido um dos países mais reconhecidos pela sua base, sua matriz energética, e há um esforço, eu acho que há um esforço grande no Brasil de adequação e de busca dessa sustentabilidade dentro das empresas, né? Falando um pouco ainda dessa atuação das empresas de energia elétrica no Brasil, eu só queria destacar assim, que a gente, como eu mencionei, a gente tem tido muita sorte também de estar trabalhando muito próximo de algumas companhias, né? Em particular no caso de Furnas. O Furnas é nosso parceiro desde a época dos ODMs, né? Aquele parceiro antigo que nos ajudou muito. Então, só para contar um pouquinho do que essa parceria se desdobra, né? Foi com o apoio de Furnas, de alguns outros parceiros de estatais, que a gente conseguiu desenvolver o portal ADM lá atrás, e conseguimos desenvolver o portal do Atlas de Desenvolvimento Humano, que é um portal que a gente traz mais de 200 indicadores, traz o índice de desenvolvimento humano por município, publica também esse índice por bairro
por bairro das regiões metropolitanas. Essa plataforma é uma plataforma que tem sido muito usada pela sociedade civil, pela academia, inclusive empresas, para definição de localização. Lançando uma nova versão dessa plataforma, Ana Paula, com dados de registro administrativos. Então, é uma tentativa de aproximar e usar essa plataforma como ferramenta para o monitoramento dos ODS, né? Então, essa parceria ela tem sido crucial para o PNUD. Hoje, nossa plataforma tem mais de 30 milhões de acessos, então essa é uma plataforma que realmente tem contribuído muito e a gente é muito grata por essa visão de uma empresa de energia elétrica que tem essa visão de que para a gente alcançar um desenvolvimento sustentável, a construção de dados, indicadores, evidência é fundamental para a gente poder avançar, né? Uma outra parceria que eu gostaria também de destacar é a parceria que a gente tem com Itaipu. Itaipu, a gente está trabalhando com 54 municípios ao redor da planta de Itaipu, e lá a gente trabalha com diálogos e com planejamento com cada município na construção dos seus planos locais para a implementação dos ODS, né? Hoje a gente também está num processo grande de adaptar os nossos instrumentos, adaptar as metodologias para poder atender melhor aos novos desafios da Covid, né? Essa é uma outra parceria muito bacana que a gente vem conduzindo. E temos ainda parceria já assinada em andamento com a Contur Global, que é uma empresa de energia elétrica, de energia eólica, trabalhando lá no Piauí. Bacana, só para mencionar, que a gente via muito essa perna das empresas da responsabilidade social, trabalhando de uma forma, vamos dizer assim, apoiando a construção de uma escola, apoiando a construção de postos de saúde, que são importantes e instrumentos valiosos para a sociedade, para a população. Mas esse é um projeto em que a gente conseguiu fazer com que, em conjunto com o Tour Global, Petrobras, BNDES, que é o financiador do acordo da Contur, do subcrédito social, conseguimos fazer com que a cooperação, o uso da cooperação seja um pouco mais estruturante. Então, a gente está trabalhando com municípios e com o Estado em ferramentas de planejamento, no fortalecimento das capacidades estaduais e municipais, para que eles possam trazer os serviços públicos, né? Acho que havia uma expectativa muito grande de que quando uma empresa se instala no território, essa empresa vai oferecer os serviços públicos. E, na realidade, não, isso é papel do Estado. Então, a empresa, ao oferecer uma escola, ao oferecer um posto de saúde, muitas vezes o município depois não tinha no seu planejamento a capacidade de continuidade, de manutenção. Então, fazer isso conversar é um grande desafio, né? E o nosso projeto, com a Contur Global, ele traz um pouco dessa reflexão e ele passa para colaborar com com o fortalecimento de capacidade do Estado e dos municípios para que eles possam melhor planejar e dar sequenciamento às políticas públicas, que é dever do Estado, né? E nesse sentido, a gente também está ampliando a parceria com a Enel Energia, com a Enel Green Power e com vários outros atores ali no território. Muito bem. Maristela, você já mencionou como a implementação das ODS foi atropelada aí, né, pela pandemia. Mas eu ia pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso, quer dizer, como é que o PNUD tem repensado a sua própria atuação nesse cenário? Quer dizer, como se repensar frente a essa situação tão dramática que a gente está vivendo? Quer dizer, que coloca, acho que em questão a própria ideia, né, de desenvolvimento sustentável, é uma questão de grande debate. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Ana Paula, acho que a gente também foi surpreendido com todo esse
vamos dizer, tsunami que está passando, né, por nós, e a gente também, num primeiro momento, né, todo mundo muito perplexo, né, como é que a gente redireciona essa estratégia de desenvolvimento, né? Então, acho que tudo isso deixou a gente muito... um ponto de reflexão e de retomada, né? Por trabalhar no PNUD, que é uma agência vinculada à ONU, né? Nós somos vinculados à Secretaria-Geral da ONU, a gente também tem a sorte de ser talvez uma das instituições mais preparadas para trabalhar com crise, né? A ONU tem trabalhado com crise nas mais diversas partes da mar, seja em conflitos, seja em terremoto, seja nas mais diversas circunstâncias. Claro que nunca tínhamos vivido uma circunstância como essa, né? Mas, rapidamente, eu diria que a ONU reagiu, né? Hoje existe um documento, que é um documento orientador, que o secretário-geral já lançou. É um documento que se chama Diretrizes das Nações Unidas para a Resposta Socioeconômica Imediata à Covid-19. A ONU já estabeleceu ali num desenho de 5 grandes estratégias, né, em que as agências da ONU como um todo, junto com os países membros, junto com a sociedade, devem estar, segundo o nosso documento orientador, devem estar colocando as suas apostas e seus esforços no sentido da recuperação dos países e a recuperação para as pessoas, né? Então, eu vou só listar aqui muito rapidamente para vocês entenderem quais são essas 5 grandes áreas de atuação definidas no nosso documento da ONU, né, o sistema ONU, e vou falar bem rapidinho depois do PNUD, né? Então, o que está no documento é que nós precisamos, sim, proteger os sistemas de saúde e os serviços de saúde, esse como um dos principais eixos do trabalho que a ONU vai adotar, proteção social, a proteção de empregos, pequenas e médias empresas e trabalhadores informais, é o nosso segundo eixo de trabalho, políticas macroeconômicas inclusivas que sirvam para todos, sem deixar ninguém para trás, e a promoção da paz, da boa governança e da coesão social. Então, essas são as nossas diretrizes, e dentro dessas diretrizes, só para você entender muito rapidamente, a Organização Mundial da Saúde ficou como responsável vamos dizer assim, pelos temas emergenciais no campo da saúde, a OSHA no campo, a OSHA, que é o escritório da ONU para a coordenação de assuntos humanitários, fica responsável pelas ações humanitárias, e o PNUD foi a agência definida como agência liderança técnica na recuperação socioeconômica. Ou seja, a gente tem um tremendo desafio na nossa mão para poder avançar e trabalhar na implementação e no apoio a governos e às nações na linha da recuperação socioeconômica, que é onde o PNUD vai mais atuar. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas fica à vontade. Não, respondeu. E a gente vai continuando o bate-papo aqui, a gente vai aprofundando. Eu queria perguntar para você, nesse contexto, que o PNUD fez uma parceria com o WhatsApp, com a Unicef, com a OMS, para o fortalecimento de informações, fornecimento de informações confiáveis para prevenção e combate justamente ao coronavírus. Você podia falar um pouquinho sobre isso e sobre outras ações conjuntas que o PNUD tem desenvolvido com outras organizações, nesse sentido do combate de resistência a essa situação da pandemia? Vou pegar uma carona no WhatsApp e falar de algumas iniciativas mais no campo tecnológico, mas vou começar pela parceria com o WhatsApp. O PNUD estabeleceu essa parceria com o WhatsApp, é uma parceria mundial, envolve a OMS, o Unicef e envolve o Instituto Pointer. O objetivo dessa parceria é justamente criar um espaço de verificação de informações, né? Então, assim, ele tem como principal objetivo oferecer um centro de informação
para que você possa de que não é uma informação falsa, de que não é um boato, de que não é uma informação equivocada, né? Então, ele faz todo um trabalho de checagem da informação. Para isso, na realidade, essa estratégia, eu brinco muito que ela parece uma coalizão de atores para que a gente possa ofertar uma informação confiável para o cidadão e para as pessoas, né? Então, ela reúne hoje, são mais de 100 entidades, né? No Brasil, a Fiocruz está envolvida, é uma das parceiras locais, e ela está espalhada em mais de 45 países. Então, tem uma plataforma onde você pode checar as informações. Existem dentro da plataforma números de celular onde você pode levantar suas dúvidas, encaminhar essas informações. E também tem uma coisa que o WhatsApp fez no âmbito dessa parceria, que é muito legal, que é orientar pequenos grupos de como eles melhor podem usar o WhatsApp, né? Então, você tem um WhatsApp para business, você tem um WhatsApp de paciente para médico, com informação confidencial, ou então mesmo o médico que precisa estar orientando como que ele manda informações padronizadas para os seus pacientes, né? Então, assim, tem também todo um trabalho. O melhor uso dessa ferramenta e que essa ferramenta realmente sirva para informar as pessoas e não desinformar as pessoas, né? Eu acho que esse é o grande esforço, né? E ela é uma parceria mundial, então nosso grande chefe, líder mundial, a Shin Steiner, lançou e os países, então, nós aqui, eu sempre brinco no terreno, temos que correr atrás para implementar e divulgá-la, né? Esse é o nosso papel no terreno. Aí, assim, só para listar algumas coisas que nós estamos fazendo também nessa frente de combate à Covid, a gente tem feito umas coisas bacanas, muito, muito focado em parcerias, né? Uma é a Hackovid, né? É um hackathon, uma maratona para encontrar soluções de combate à Covid. Acabamos de fazer semana passada. Foi uma parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica, com o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Fiocruz e PNUD e alguns outros atores, né? Nessa parceria, o que nós buscamos foi levantar desafios, os impactos, os desafios que a Covid trouxe para nós, e nós conseguimos reunir cientistas, né? E bacana porque também tinha muitos cientistas estrangeiros, esses são centros de ciência que tem muitos estrangeiros também trabalhando e que ficaram 72 horas numa maratona tentando achar soluções. Nós recebemos semana passada 82 soluções, nós estamos no processo agora de revisar essas soluções, tem soluções, tem protótipos, como são cientistas, tem coisas já desenhadas, né, com sisteminhas, respiradores, tem de tudo ali, 82 soluções, e nós estamos nessa agora na fase de pente fino, né, de ver o que realmente pode ser compartilhado com o mercado ou com políticas públicas para serem colocadas em prática, e também estamos num processo de premiação das melhores soluções. Então, nós devemos ter o resultado aí para a semana que vem. Fizemos alguma coisa parecida também com a Escola Nacional de Administração Pública, os desafios ENAP. Também conseguimos reunir mais de 200 desafios e vamos premiar as melhores soluções. E a ideia é que lá na ENAP é um pouco diferente, porque as soluções não necessariamente vêm de cientistas, né? Mas a ideia é que essas soluções sirvam e sejam colocadas à disposição aí, da indústria, das ONGs, do setor público, para que essas possam ser colocadas em prática, né? Muito projetos bacanas, né? Ah, não, é bem ativo. Bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Há uns dias atrás, acho que 15 ou 20 dias atrás, se não me engano, o PNUD lançou 2 painéis de dados, os dashboards, né? Um sobre preparo, um sobre vulnerabilidade. Eu acho que é um tema importante para a gente falar, porque eles mostram, esses painéis, como sobre esses 2 aspectos há uma disparidade muito grande entre os países para enfrentar a crise, né? E a importância de desenvolver políticas para reduzir essas vulnerabilidades e construir capacidades de reação.
né? Tanto a curto quanto a longo prazo. Então, eu queria pedir para você comentar um pouquinho sobre esses dois painéis e sobre essa questão que acho que nos aflige tanto, né? Sobre essas questões de preparo e vulnerabilidade. Na verdade, esse é um esforço do PNUD, do nosso escritório do Relatório de Desenvolvimento Humano, né, em Nova York. E eu acho que esse painel, ele traz, como você mencionou, né, são dois painéis, um painel que vai trazer dados sobre a capacidade de resposta dos países. O objetivo desses painéis é olhar qual é o grau de preparação dos países para a resposta a uma crise, né? Essa é a primeira vez que a gente faz um painel dessa natureza, então eu acho que esse vai ser um contínuo, porque a tendência é de que a gente conviva, né, Ana Paula, com várias crises, né? Eu fazendo uma reflexão aqui sobre o Brasil recente, nós tivemos Brumadinho, nós tivemos queimada, nós tivemos óleo na praia, e se não bastasse, agora vem o Covid. Parece que a crise está se tornando uma constante, né? Eu acho que plataformas como essa, esses dashboards do PNUD como esse, vão ser muito úteis para que a gente possa estar no grau de preparação constante, e eu acho que essa é uma primeira ferramenta que nós vamos, obviamente, ir aprimorando e adaptando à realidade brasileira para poder responder essas crises que ainda vão por vir, né? Com relação ao painel e os dados que foram publicados, eles são dados realizados com base na média e dados que estavam disponíveis aí, eles rodam praticamente até 2018, a maior parte dos dados utilizados, alguns anos diferentes, mas 2018 eu diria que são os últimos dados utilizados a velocidade com que as coisas vão acontecendo, a gente já acha que 2018 está longe, né? Já passou faz tempo, né? Então, essa é uma das dificuldades também da plataforma. Mas o primeiro dashboard, ele vai trazer dados sobre número de médicos, número de leitos, número de postos de enfermagem, todo pensando um pouco qual é a capacidade de estrutura no campo da saúde, para um atendimento àquela população, com a característica da população. E o segundo painel, ele vai trazer dados sobre pobreza, sobre emprego, sobre desigualdade. E aí a gente vê que o Brasil tem um índice de desenvolvimento humano relativamente bom. Quando a gente põe a desigualdade em geral, esse índice ele cai uma percentual mais ou menos de 24%. Então, assim, a desigualdade no Brasil é muito grande e isso torna cada vez mais a nossa ponta, quem está na vulnerabilidade, mais suscetível a impactos negativos de crise como essa, né? O painel também, assim, os dois painéis, eu acho que no seu coletivo, o Brasil não aparece estar na pior situação entre os países, né? Mas, de novo, eu acho que esse painel, como ele traz médias, e a gente tem situações no país muito peculiares, por exemplo, a gente tem situação de favela, a gente tem situação de pessoas desempregadas, você tem umas situações, e geograficamente, com umas diferenças muito grandes, que eu acho que, eventualmente, a gente tem que avaliar até a possibilidade de fazer painéis olhando os dados para dentro do Brasil, para a gente poder checar exatamente em que geografia ou em que localidade a gente deveria estar trabalhando de uma forma mais intensa, né? O PNUD Brasil está fazendo esse esforço. Nós começamos, à luz desse painel global, em que coloca o Brasil comparado com outros países, nós estamos começando a fazer um desenho nacional. O Brasil tem tamanho continental, né? Então, todas essas metodologias que são feitas, em geral, para o mundo, a gente consegue trazer e adaptar para a nossa realidade, né? Mas a ideia é que esse painel ele também sirva de intercâmbio entre os países, né? Por que um país está em melhor condições de enfrentar a crise, o outro em pior, para que os países possam aprender um com o outro. E eu acho que vai ser um painel que deveria ter essa perspectiva mais permanente, da gente poder estar monitorando crises e futuras crises que virão. Até porque, como você disse, a gente tem essa crise agora, tem uma necessidade emergencial de resposta, mas a gente tem que se preparar para futuras, né? Sem dúvida nenhuma. Parece ser um contínuo. Pois é, infelizmente. Infelizmente.
Eu vou te fazer uma pergunta agora, a pergunta que vale 1 milhão. Hum, Você, como economista, como você poderia, né, pensar aqui com a gente uma forma de responder no contexto brasileiro à situação certamente né, de colapso econômico também que essa pandemia vai estar desencadeando e que vai desencadear? Como é possível estimular, salvar empregos, estimular a economia no contexto da pós-pandemia no Brasil? acho que essa pergunta está valendo muito mais que 1 milhão. Né? Vale muito mais. Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Olha, eu acho que está tendo muito debate sobre isso, a gente também está fazendo muita reflexão, a nossa sede também está mandando muito material e a gente tem participado de muitos diálogos para poder encontrar soluções, né? Eu vou me arriscar aqui, e aí em responder algumas linhas de ação que eu acho que seriam possíveis da gente avançar para poder gradativamente recuperar a economia, gradativamente recuperar o patamar de desenvolvimento, mas lembrando que também aqui é uma oportunidade de a gente fazer um desenvolvimento diferente, lembrando que aqui a gente brinca muito na ONU, né, a frase que a gente vem impulsionando na ONU é Build Back Better, né, quer dizer, construa melhor, mas construa de novo, mas melhor, né? Então, vamos reconstruir, mas olhando a questão da sustentabilidade, a questão da inclusão, a questão da desigualdade, vamos reconstruir direito, né? Acho que aqui pode ser uma oportunidade de a gente reconstruir um planeta melhor, né? E No aí, assim, Brasil, esses desafios são tão grandes, né? são Acho que são muito grandes, né? Mas, assim, tentando ser mais objetiva aí a tua pergunta, eu acho assim, num primeiro momento, me parece que dificilmente nós vamos conseguir, falando de Brasil, mobilizar recursos privados, né? Assim, se os recursos privados vão vir, tem áreas específicas que a gente enxerga como muito interesse de investimento estrangeiro, por exemplo, região norte. Outras regiões talvez não tenham o mesmo interesse de investimento estrangeiro e também tem agora, vamos dizer assim, uma certa aversão ao risco, né, produzida aí pela Covid, então setor privado, sistema financeiro. Então, eu acho que no primeiro momento a gente não tem muita escapatória se não pensar no investimento público, né? E também penso que uma das linhas que podem ser muito interessantes seria o Brasil apostar o que a gente chama de infraestrutura social, que é saneamento, água, saneamento, habitação, transporte público, coletivo, mobilidade urbana. Essas são déficits, são áreas, vamos dizer assim, que historicamente elas são deficitárias no Brasil, né? Então também que estou vendo aqui uma oportunidade do Brasil juntar esforços de resolver esses déficits, resolver essas questões que já são históricas, né, para a prestação de serviço para a população, por um lado. Por outro lado, trazer recursos para mobilizar a economia, são setores que têm um potencial grande de trabalhar com uma cadeia de valor ativa, que tem efeitos multiplicadores, né? Inclusive para vocês que são da área de energia, né? Não tem construção sem energia, não tem cimento sem energia, então ela vai mobilizar também o setor elétrico, né? Eu acho que assim, esse poderia ser uma aposta importante, inclusive porque a infraestrutura social ela vai gerar benefícios para a população que pode gerar ganhos e redução de custo em outra área. Por exemplo, se você tem saneamento, com certeza você vai reduzir recursos da área da saúde para doenças específicas. Então, você pode ter corte lá na frente de recursos para a saúde, ou realocação de recursos para outras doenças que podem aparecer, né? Então, assim, você libera recursos se você tem saneamento e as pessoas têm melhor condição de higiene, melhor condições de saúde, né? Então, eu acho que você casa essas possibilidades numa estratégia que no começo, num curto prazo, dependeria, sim,
de recursos públicos, mas que no médio prazo e no longo prazo você pode ir tentando engajar setor privado. E falando em setor privado, aí acho que tem uma tarefa de casa que o Brasil precisa fazer, que é pensar nos seus marcos regulatórios, que é pensar na segurança jurídica, que é pensar em tudo isso para poder também criar um ambiente de negócios e condições de negócio para a atração de recursos privados. Né? Vou pontuar só mais dois temas, bem rapidinho, que eu acho que fazem parte de um pacote de recuperação socioeconômica. Um outro tema é, de fato, fazer uma aposta na micro e pequena empresa. Eu acho que isso aí tem um poder de empregabilidade, de distribuição de renda, de redução, se não de redução, mas pelo menos de uma trava para não piorar a desigualdade. Né? Assim, eu acho que é um setor extremamente importante, né? Por ter uma abrangência muito grande. Então, acho que essa é uma outra aposta importantíssima para a gente fazer. E queria concluir com uma discussão que parece que antigamente era uma discussão impossível, hoje é a discussão possível, que é de fortalecimento da rede de proteção social. Né? A gente precisa, talvez, melhorar a nossa focalização dos nossos serviços de proteção social, ampliar a eficiência e, eventualmente, vir discutir uma renda universal, né? Ou essa discussão de renda mínima universal. Por que eu falo isso? Porque acho que tem muita gente que perdeu o emprego e que nunca mais vai recuperar o emprego. E por que isso? Porque rapidamente o que a Covid fez foi transformar a economia numa economia digital. Né? A gente sabia que isso ia acontecer, a gente estava achando que isso ia acontecer em 20, 30 anos, isso está acontecendo numa velocidade que a gente não tem muito como controlar. Então, minimamente olhar essas três grandes apostas para tentar fazer um plano de recuperação socioeconômica. Maristela, eu queria perguntar a você que tem tanta experiência na implementação de projetos, enfim, de programas, nesse novo contexto, como é que você vê o papel aí das lideranças? Assim, o que você acha que são as novas atribuições e características das lideranças nesse contexto? Eu vou ser bem sintética com relação à minha resposta. Eu acho que liderança, a gente tem que ter resultado de liderança, né? Então você tem que ter metas claras, planejamento, você tem que ter resultados, e isso tem que ser feito em base a uma coisa que a gente chama de evidência. Eu acho que não dá mais para a gente pensar em trabalhar sem evidência. Então acho que esses são elementos mínimos de uma liderança, né? De tocar tocar qualquer política pública, ou tocar até mesmo uma política empresarial, né? Corporativa. Mas eu acho que aí você tem que ter, no caso do campo público, do setor público, eu acho que a gente tem que estar olhando em questão de mobilização de atores, de engajamento, de construção de consenso e de coordenação é fundamental. A coordenação multissetorial e internível, né, que entre os níveis também de governança, ela é fundamental. E tudo isso, na minha humilde avaliação, ele se reúne no que a gente chamaria de você ter um centro de governo, que seja ele em âmbito federal, mas centros de governos também em âmbito estadual e municipal, extremamente bem conectados, desenhados para exercer esse papel de liderança. É fundamental que a gente tenha liderança para poder sair dessa crise que o país está, e que seja ela nesses diversos campos, para que a gente possa trabalhar de uma forma consensuada e buscar um resultado concreto com base em evidência. A gente está caminhando, infelizmente, para o nosso encerramento aqui da nossa entrevista. Eu queria te fazer uma última pergunta, que eu acho que você que tem essa visão, né, não só da atuação no Brasil, do PNUD, mas nessa visão da ONU como uma política mais ampla, qual a sua opinião em relação a esse mundo globalizado? Você acha que ele é mais forte ou mais frágil para lidar com essa crise que a gente está enfrentando?
Essa pergunta também é difícil. É difícil, Mas, né? São perguntas difíceis. Mas você só está respondendo tão bem todas. estou tentando. Então, Ana Paula, primeiro assim, para trazer um pouco essa discussão sobre a globalização, os atores nesse mundo global, eu queria só trazer uma novidade para vocês, porque é uma novidade que saiu, hoje é dia 22, saiu dia 20 do PNUD. O PNUD publicou um relatório, dia 20, não sei, acho que as pessoas ainda não tiveram tempo de olhar, mas é um apanhado, um estudo que nos alerta da possibilidade, em 30 anos, que nós temos o relatório de desenvolvimento humano e que a gente vem monitorando o desenvolvimento humano, né? 30 anos, esta é a primeira vez que a gente tem clareza que nós vamos ter, pelo menos estamos estimando, né? Que nós vamos ter um retrocesso real, né? Porque o que aconteceu com o desenvolvimento humano ao longo desses 30 anos, nós tivemos várias crises, né? As crises de 2008, financeiras, várias crises, mas de alguma forma um país compensava o outro, ou você tinha uma ampliação na área educacional, ou você tinha um resultado de receita, e que com essas três vertentes, né, porque o desenvolvimento humano ele mede 3 dimensões, né, que é a educação, a saúde e a renda, de alguma forma se via um progresso contínuo, vamos dizer assim, né, no patamar mundial. O que nós estamos vendo hoje é que isso foi duramente afetado, né? Essa crise ela afeta as 3 dimensões, ela afeta a educação pesadamente, ela afeta a saúde e ela afeta a renda. E no caso da educação, o que a gente está vendo é que 60% das nossas crianças no mundo não têm acesso à rede de internet ou não têm acesso a caminhos que possam mantê-las na escola. Então, isso é como se a gente estivesse dizendo que 60% das crianças do mundo abandonaram a escola. Nós estamos de volta em 1980. Essa é a nossa leitura, né? Então, o que a gente está enxergando? Que para avançar nesse desenvolvimento, uma coisa que está faltando e que parece que precisa ter uma política mais equitativa de acesso à internet, de acesso à comunicação, que permita a construção de caminhos na área educacional com maior igualdade. Isso que eu estou mencionando não está acontecendo nos países ricos. Nos países ricos, as crianças continuam tendo aula, né? Continuam acessando material educacional, não vão perder o ano. Nos países e nas cidades onde não tem acesso, isso significa um ano perdido para essas crianças. E com isso o distanciamento só amplia, né? Então, assim, fica muito claro, né, esse nosso relatório que saiu essa semana, fica muito claro da necessidade de se buscar políticas públicas de maior acesso nessa direção. E também o relatório traz um outro dado importante, é que isso é muito barato comparado, chega a ser 1% do que está sendo gasto em todos os recursos emergenciais do mundo, né? Então, assim, acho que é muito interessante, porque acesso à internet, acesso aos meios digitais vai permitir também acesso a trabalho e vai permitir acesso à telemedicina. Quer dizer, que na verdade você poderia também ter uma ampliação nesses demais campos para que o IDH não caia tanto, né? Então, esse é um pouco um pleito que o PNUD lançou essa semana e eu convido todos vocês a entrarem na nossa página e poder conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Falando da globalização, qual é a nossa visão? Assim, o que vai acontecer? A gente não sabe, né? Porque assim, o mundo ficou tão incerto, tão inseguro, mas uma primeira leitura é que os países têm... Tá, você é super rápido. Uma primeira leitura é que os países têm uma tendência à nacionalização, a se proteger, né? Você viu muito isso com relação aos insumos, né? A não ter independência da China, não ter dependência de insumos vindo da Índia. Isso parece ser uma tendência mundial, né? De que vários países com uma tendência de nacionalização e se fechar e se proteger, mas a gente entende também que isso é em função de um pragmatismo e também rapidamente, acho que vai ter um impacto na economia de todos os países, vendo que isso não vai ser possível. Então, eu acho que há uma retomada
talvez um fechamento no primeiro momento, mas logo em seguida a gente espera que tenha uma retomada de relações globais, relações solidárias, relações colaborativas, cooperantes, e a gente espera que a Organização das Nações Unidas, em particular o PNUD, possa ser aí um ator para ajudar nessa junção de esforços das nações. Maristela, nesse último minutinho que a gente tem, você gostaria de indicar algum livro, alguma palestra, além do site do PNUD, que a gente vai sair daqui, vai consultar certamente, mas você indicaria alguma leitura sobre esse assunto que a gente conversou hoje? Eu sou uma pessoa que gosta de ler muito sobre história, né? Então, assim, eu tenho uma paixão por história, e aí eu sou uma grande leitora aí de livros de história. Mas tem então sempre pensando aí no Laurentino, no 1808, 1824, que são livros que conta a história mas de uma narrativa bacana, legal, que também distrai a cabeça para a gente sair um pouco desse tumulto de Covid diário, 24 horas, né? A gente precisa abrir os nossos horizontes nesse momento de paz. Mas eu morei muitos anos nos Estados Unidos, então eu tenho um escritor favorito, que é o Philip Roth, que eu amo de paixão, e o Complô contra a América é um livro que é uma ficção, mas parece um livro de história, então é um livro delicioso de ler. E não poderia deixar de recomendar que vocês vão ao Festival Varilux e assistam alguns filmes que estão passando por lá, que também é um prazeroso e é uma paz poder sair dessa vida que nós estamos vivendo por 2 horas e curtir um pouco de arte e cinema. Maristela, muitíssimo obrigada pelo esse bate-papo hoje com você, de altíssimo nível. Foi muito bom contar com você hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada aí pelo convite e muito boa tarde para todos. Então tá, tchau, olha, tchau. Só informando aqui que a nossa entrevista fica no YouTube, no canal do YouTube do Memória da Eletricidade. Tá bom? Obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Um abraço. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.